Você sabia que o Rio Iguaçu já foi um rio navegável de tráfego intenso de embarcações movidas a vapor e que transportavam madeira, erva mate e passageiros? O Meu Paraná de hoje convida você a conhecer um pouco do passado deste rio, que encanta os historiadores e ricos personagens que ajudam a contar como era a vida às margens deste grande rio. Um gigante que corta todo o Paraná, na foz, se transforma em exuberantes cataratas. É o Iguaçu, maior rio do estado, com pouco mais de 1.300 quilômetros de extensão. A nascente, aos pés da Serra do Mar, tem águas cristalinas. Mas ao longo de seu curso, o Iguaçu sofre agressões terríveis. Na região metropolitana de Curitiba, o gigante agoniza em meio a toneladas de lixo e esgoto urbanos despejados impiedosamente. Mais adiante, mostra sinais de resistência. Mal dá para acreditar que quilômetros à frente, o imenso rio, de certa forma, renasce, recupera a força da correnteza. E foi por estas águas caudalosas que, durante 71 anos, grandes embarcações a vapor transportavam de tudo. Um período que mereceu até uma composição musical a partir de um poema. O porto vivia lotado, o povo andando apressado, era aquele vai e vem. A viagem era embarcada, quase não havia estradas, ainda não havia trem. O ponto de partida desta trajetória é Porto Amazonas, cidade que fica a 72 quilômetros de Curitiba. A lembrança daqueles tempos também está numa das praças da cidade, o prédio da prefeitura em forma de barco a vapor. O professor Arnoldo Barro, um estudioso da história paranaense, pesquisou os transportes no Paraná e já escreveu livros sobre o assunto: os carroções, os vapores, os trens. Essa história começou em 1882. O Paraná, a região sul do Paraná, foi uma região muito rica em erva mate. Até então, essa riqueza era explorada de uma forma deficitária. Na época, a grande dificuldade era escoar a produção de erva mate. Só os carroções não davam conta. Por ser a erva mate uma mercadoria volumosa, o governo incentivou o início da navegação. A navegação a vapor trouxe desenvolvimento para a região. Comunidades foram surgindo e portos se instalando às margens do rio. Porto Amazonas, São Mateus, União da Vitória, todas essas cidades nasceram por conta da navegação. Para ser levada até Curitiba, a erva mate, principal matéria-prima dos engenhos de beneficiamento, era colocada em barricas. Cada produtor tinha um selo próprio de identificação. O professor tem guardados alguns originais desses selos. Toda essa mercadoria, a erva mate, era trazida de União da Vitória, erva mate e madeira. Era trazida até Porto Amazonas, embarcava no trem e seguia para Curitiba, que é onde estavam os grandes engenhos de erva mate. O trecho navegável era de 360 quilômetros, de Porto Amazonas à União da Vitória. À medida em que os vilarejos surgiam, vinha também a necessidade de transportar pessoas. Os grandes vapores passaram a transportar passageiros. Então esses vapores que até então eram utilizados para carga, eles passaram a ter um segundo andar.
E o segundo andar foi transformado em camarotes. Para acomodar os passageiros. Os passageiros. E ao longo desses anos todos, foram surgindo vapores muito bonitos. Então, quando o vapor Leão aparecia, ele causava admiração a toda a população ribeirinha que corria para ver o vapor Leão. Em Palmeira, onde mora, o professor reconstituiu em seu sítio, aberto à visitação, alguns ambientes que ajudam a contar a história da sociedade civil. Mas quando o assunto é a navegação do Rio Iguaçu, quantos fatos curiosos! Criavam-se bancos de areia ao longo do rio e esses vapores encalhavam. Então, o comandante convocava a tripulação, não importava se era verão ou se era inverno, se era dia ou se era noite, para que descesse do vapor e, com grandes pranchas, fazendo um sistema de alça-prema, os marujos iam impulsionando o vapor para desencalhar. O poema Saudade, de Jandir Bianco, com música de Daio Santos, resume o que era a movimentação no rio. Tantas lanchas e vapores que transportavam valores sem qualquer dificuldade. Os portos movimentados transformaram povoados, hoje são grandes cidades. A seguir, a história de um homem que construiu um barco só para navegar no Rio Iguaçu. De geração para geração, o Rio Iguaçu, no tempo em que era navegável, foi provocando um certo encantamento, a ponto de fazer com que um homem aposentado construísse um barco para navegar no rio. Na região de Porto Amazonas ainda se pesca no Rio Iguaçu. Mas a fauna aquática se ressente dos maus tratos com a natureza. Já não é a mesma, está menos farta. Em 2002, uma expedição com ambientalistas, pesquisadores, percorreu 66 quilômetros de Porto Amazonas à União da Vitória. Registros tristes da pesca ilegal e da extração indiscriminada de areia no leito do rio. Mas, por outro lado, de algumas belezas naturais, como a mata ciliar preservada e nuvens de minúsculas borboletas de vida frágil e curta. Durante o amanhecer, as primeiras, na madrugadinha, elas saem das pupas, né, e voam sobre o rio até aproximadamente umas 10 horas da manhã. E já morrem em seguida, né? Isso, elas não têm nem sequer o aparelho bucal, quer dizer, elas não se alimentam. A vida delas é muito curta. Um rio com o passado em fragmentos. Do vapor Tibagi, que transportou muita madeira e erva mate, sobrou a carcaça. José Gonçalves, o seu Zezo e o amigo Renato foram buscar as ruínas no meio do mato, a 56 quilômetros de Porto Amazonas. Um resgate complicado. Porque a gente teve que arrastar lá longe do rio, ele tinha ficado longe do rio, numa enchia, no meio do mato, em cima de uma lagoa, dentro da água, porque ele rodou daqui, cortou uma curva do rio e eles prenderam lá num lugar difícil, sem acesso. Olha, para ter uma ideia, nem a cavalo não chegava lá. Mas que hoje os deixa satisfeitos. Cuidam da relíquia com carinho. Instalaram até um altar para a padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje a gente fica feliz da vida de ver que ele está aí. Quando ele está. Ainda não todo o vapor, porque nós pretendemos trazer a caldeira e o eixo, que faz parte, a parte mecânica, a ferragem, mais difícil. Seu Renato conta por que encarou a aventura de buscar o que sobrou do vapor Tibagi.
É um amor pelo rio que vem da infância. Naquele tempo, com 10 anos de idade, a gente já trabalhava nos vapores. Trabalhava descarregando certo tipo de mercadoria que vinha no vapor. Porque os marinheiros se encarregavam das mais pesadas e nós, os menores, carregávamos as miúdas, né? Seu Renato construiu uma réplica do vapor Tibagi para um dos netos. Mas a aventura dele vai além. Já desceu o rio de bote a remo 6 vezes. O sonho era chegar em Porto Velho, fazer toda a parte navegável do Rio Iguaçu. Que é exatamente aqui, o Marco Zero, Porto Amazonas, 350 quilômetros em Porto Vitória. E tentei várias vezes, sempre acontecia alguma coisa, eu não conseguia chegar lá. A última viagem deu certo. Na última. Eu chegava com o barco, a nado, de alguma maneira eu chegava, porque eu saí determinado a ir lá. As embarcações, o rio, estão na alma dos moradores, em alguns detalhes da arquitetura da cidade de Porto Amazonas. Nas fotos antigas, o registro de um período próspero da cidade, onde foi construído o primeiro porto para a navegação fluvial do Paraná. Naquela época, seu Otávio trabalhava na manutenção do rio. O rio era igual a uma estrada, hidrovia que precisava de cuidados constantes de limpeza para facilitar e garantir segurança ao trânsito dos barcos. Era roçar, eles roçavam, faziam limpeza. E aqui tinha oficina, aprendi a mecânica, aquela mecânica antiga. Hoje eu não entendo mais, porque agora é tudo eletrônico, né? Era muito bem organizado. O senhor se emociona quando lembra desse passado? É. Era um tempo bom, seu Otávio? Era sofrido, mas era bom. Quantas lembranças, hein, seu Otávio? E quantas vezes ele ouviu este apito? Ele e os moradores mais antigos das cidades cortadas pelo trecho navegável do rio. Agora é o barco a motor do seu Zezo que leva turistas por uma viagem saudosista por alguns poucos quilômetros do Rio Iguaçu. Este barco aqui também tem uma história. Foi o seu Zezo quem construiu. Tão apaixonado que é pelo Rio Iguaçu e pela navegação. E nós vamos experimentar o que é um pouquinho deste navegar pelo Rio Iguaçu, conduzidos pelo seu Zezo. Funcionário público aposentado, seu Zezo se diverte viajando pelo rio. A poucos metros do Marco Zero, as ruínas do que foi o cais de uma indústria madeireira. As grandes empresas da época tinham porto próprio para embarque e desembarque dos produtos. Nas margens, garças passeiam tranquilas. As tristes alegorias ficam por conta do lixo enroscado na vegetação, ou que se acumula em alguns pontos do rio. Seu Zezo carrega turistas e lembranças. Guarda com cuidado fotos e documentos. Estes são gráficos de produção. Registra o volume de embarque de mercadorias. A madeira era campeã em exportações, hein? É, madeira sim. Olha só, madeira. Madeira aqui, 11.763 toneladas, né? Aqui. Erva mate, 4.505 toneladas. E diversos, 3.710 toneladas. A única coisa que entristece o velho marinheiro é ver o rio maltratado, atulhado de lixo. É um sonho dele ver o Iguaçu melhor cuidado para as próximas gerações. Queria que acontecesse aqui um projeto com uma equipe, como existia a Marinha antes para cuidar do rio, uma equipe para cuidar do rio, refazendo a mata ciliar e retirando todo esse lixo do rio
e mais ainda um trabalho de conscientização. O seu Zezo tem razão, falta consciência ambiental para que as pessoas deixem de jogar lixo no rio. E o Meu Paraná está terminando. Se você gostou deste programa e quer revê-lo, acesse o nosso endereço eletrônico www.rpctv.com.br/Meu Paraná. Um bom fim de semana a todos e até sábado que vem. Tchau, tchau.